Oi, pessoal, tudo bom? Vamos lá. Exercício 26, página 296, livro 1, frente 3, capítulo 2. Ele diz que tem dois recipientes que estão nas mesmas condições de pressão e temperatura, possuem volume igual. Um está todo preenchido com CO2 e o outro está preenchido com N2 e O2. Se estamos com mesmas condições de pressão e temperatura e mesmo número de mols, e mesmo volume, podemos concluir que temos aí o mesmo número de mols nos dois recipientes, tá? Só que o que acontece esse número de mols N, ele é, no recipiente 1, referente inteiramente ao CO2, porque eu só tenho uma substância lá dentro. Já esse outro N aqui, ele é referente a uma soma de duas substâncias. Então, esse N, ele é equivalente à soma do número de mols de gás nitrogênio com o número de mols de gás oxigênio, tá? Aí, a afirmação 1 pergunta se eles possuem mesmo número de moléculas. Sim, se eles têm mesmo número de mols, eles possuem, sim, mesmo número de moléculas, isso é verdadeiro. Mesma massa de substâncias? Não, porque apesar de possuírem o mesmo número de mols, cada substância aqui tem a sua massa molar. Então, vamos sugerir que eu tivesse 1 mol de CO2. A massa molar do CO2 é 44 gramas, então aqui dentro eu teria 44 gramas. Se eu tivesse 1 mol dessa soma, eu teria, sei lá, vamos sugerir, meio mol de N2 e meio mol de O2. A massa molar do N2 vale 28, meio mol seria 14. A massa molar do O2 vale 32, meio mol seria 16. 16 mais 14 me dá 30. Então, aqui eu teria 44, aqui eu teria 30. Não é igual, porque massas molares aí são diferentes devido às substâncias serem diferentes. E átomos de oxigênio? Não são iguais os átomos de oxigênio. Por quê? Porque aqui eu teria 2 átomos de oxigênio para cada molécula. Vamos dizer que eu tenha, sei lá, X moléculas, então eu teria 2x átomos de oxigênio. Mas aqui eu não sei quanto de oxigênio eu tenho. Eu posso sugerir que ele ocupa metade. Então, se eu tenho X moléculas no total, eu teria X sobre 2 moléculas de oxigênio. E X sobre 2 moléculas de oxigênio não é a mesma coisa que X moléculas de CO2, certo? Então, aqui, ó, eu teria X sobre 2 moléculas de O2, multiplicado por 2 átomos de oxigênio que tem lá dentro, eu teria X átomos de oxigênio. E se eu tivesse X moléculas aqui dentro, é X moléculas de CO2 multiplicada por 2 átomos de oxigênio que eu tenho dentro de cada molécula. Então, seria 2x átomos de oxigênio. Então, aqui eu teria X, aqui eu teria o dobro. E isso, então, é falso. Letra A é a nossa alternativa correta. Espero que eu tenha ajudado vocês. Bons estudos e até a próxima.